Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão lá para o Kids, nosso Kids vai abrir lá, os profs estão lá. Então podemos direcionar elas para lá. Enquanto as crianças são direcionadas, você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo aí em Êxodo. Êxodo no capítulo 20, no versículo 15. Êxodo 20, versículo 15. Nós estamos na nossa série dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento. Êxodo 20, verso 15. Amém? Apenas 2 palavras novamente, né? Curtinho. O 8º mandamento diz assim: não furte ou não roube. Põe lá os 10 mandamentos para nós. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não hurtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Amém? Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor. Pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para cultuar ao Senhor e para nesse momento, Senhor, ouvir da tua palavra. Senhor, que o Senhor fale ao teu povo nessa noite, Senhor, por meio da tua santa palavra. Que o Senhor aplique, Senhor, cada palavra, cada sermão aqui, Senhor, tudo aquilo que vai ser dito aqui ao coração da tua igreja, dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Fala conosco, Senhor, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos por meio da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, que ele trabalhe aqui preparando os corações e quebrantando, Senhor, aqueles corações que possam estar resistentes à tua palavra, Senhor. Nós entregamos tudo a ti, Senhor, nós dependemos do Senhor aqui nessa noite e nós fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Tem alguma coisa chiando aqui. Não sei o que é. Mas tem um chiado aqui no retorno. Então hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento. Amém? A gente está caminhando para o finalzinho da exposição dos 10 mandamentos. E eu não sei se você tem percebido, né? Parece que quanto mais fácil o mandamento é, menos nós guardamos ele, né? Domingo passado nós falamos sobre a questão de não adulterar. E aí falamos sobre o adultério. E parece que é um mandamento fácil, né? A gente olha assim, não adulterar. Eu nunca adulterei, nunca quebrei esse mandamento. Para mim esse mandamento ele não tem nada a ver. E aí quando nós olhamos para o conteúdo, para a gama de aplicações e para a extensão que esse mandamento tinha, a gente viu que a gente está longe de guardar ele plenamente. E aí hoje nós vamos para o 8º mandamento. E até aqui a gente tem sido confrontado pelos nossos pecados. E a gente pode chegar nesse mandamento com o mesmo pensamento. Deus está dando um mandamento para não roubar. E eu não roubo ninguém. Então esse mandamento não é para mim. Talvez domingo passado teve alguma coisa que serviu para mim. Mas não roubar é algo que eu já faço. Eu não violo o 8º mandamento. Eu nunca quebrei o 4º mandamento. E a gente pode chegar nesse mandamento com uma percepção errada. E a gente pode sair daqui achando que nunca roubou. E a gente pode entrar aqui achando que nunca roubou. E sair daqui vendo que a gente talvez é um ladrão. Que precisa de arrependimento. Urgente. Então, para que você tenha ideia. Esse mandamento aqui, irmãos, hoje eu estava finalizando o sermão. E eu me lembrava de uma vez quando eu era criança, assim, muito pequenininho. Sabe, acho que devia ter o quê? Uns 6 ou 7 anos. Não mais que isso. E eu lembro que eu saí na rua, né? Criança à toa da vida, né? E eu estava subindo assim, eu morava numa lomba, né? Estava subindo e tinha um brinquedo lá. E eu peguei, juntei aquele brinquedo e levei embora, né? Cheguei em casa lá, onde é que tirou esse brinquedo aí, fulano? Ah, eu achei, né? Eu achei.
Não, onde é que tu achou? Não, eu achei, estava ali, perdido e tal. E eu não tinha achado. Eu tinha pegado um brinquedo que não era meu e tinha levado para minha casa. Eu levei ele de volta, né? Daquele jeito, bem conversadinho. Mas eu furtei. Ainda quando criança. Pode parecer algo insignificante, né? Mas era um furto. Era um roubo. Eu havia pegado algo que não me pertencia. Algo que não era meu. Nós podemos olhar para esse mandamento e pensar, olha, esse é um bom mandamento, mas eu tenho guardado ele. Uma pesquisa a respeito desse mandamento nos Estados Unidos, perguntada para crentes, ela constatou que 86% dos adultos, eles afirmam cumprir completamente a exigência feita no 8º mandamento de nunca roubar. Isso deve ser comum aqui para nós, né? Se eu perguntasse para os irmãos aqui, alguém já quebrou esse mandamento? Talvez a grande maioria ia dizer, não, eu nunca roubei nada de ninguém. Eu nunca peguei nada que não era meu. Muitas pessoas olham para esse mandamento e pensam que esse mandamento é um bom mandamento para os que furtam, para os que roubam, para aqueles que são ladrões. E ao mesmo tempo pensam, isso não tem nada a ver comigo esse mandamento. Hoje eu estou tranquilo. Hoje eu vou sair daqui do culto em paz, alegre. Esse mandamento ele não se estende a mim. Será mesmo? Será que o 8º mandamento não tem nada a ver com você? Será que você guarda plenamente o 8º mandamento? De não roubar ou de não furtar? Será que isso não nos alcança? Será que nós não temos nada a ver mesmo com esse mandamento? Para que a gente compreenda aqui um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre o 8º mandamento. Nós vamos usar 2 perguntas aqui do Catecismo de Heidelberg, que falam a respeito do 8º mandamento. Nós vamos falar basicamente sobre 2 coisas aqui dentro desse sermão. A primeira delas é uma pergunta que o Catecismo de Heidelberg faz. O Catecismo pergunta assim: o que Deus proíbe no 8º mandamento? Quais são as proibições que estão sendo feitas no 8º mandamento? E o Catecismo ele vai responder assim: ele proíbe não apenas o roubo ou o furto, sujeito por lei à punição. Aos olhos de Deus, o roubo inclui, preste atenção, aos olhos de Deus, o roubo inclui trapacear e fraudar nosso próximo por meio de esquemas que podem parecer legítimos, tais como medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda a ganância e o desperdício inútil de seus dons. Então veja que roubar é mais do que furtar. Isso se estende a uma gama de coisas que estão ao nosso entorno. Como nós podemos ver, o 8º mandamento ele vai além do furto, além do roubo. E aí vamos ver isso de forma mais dividida, descompactada. 3 atitudes que Deus proíbe no 8º mandamento. Preste atenção. 3 atitudes que Deus proíbe no 8º mandamento. A primeira delas, o 8º mandamento proíbe furtos ou roubos, ou seja, tomar aquilo que não nos pertence. Qual a primeira atitude que o 8º mandamento proíbe? Furto e roubo. Pegar aquilo que não nos pertence, tomar aquilo que não é nosso. E a Bíblia fala de alguns exemplos de pessoas que pegaram aquilo que não lhes pertencia. Você se lembra de Raquel? Quando ela sai da casa de seu pai, ela leva os deuses do seu pai escondido. Labão vai atrás dela quando ela vai embora. Ela esconde os deuses do seu pai. Ela roubou, ela furtou os deuses que pertenciam ao seu pai. Um segundo exemplo. Você se lembra de Acã? Lá em Josué? Onde eles entram, destroem a cidade, eles tinham uma palavra: olha, não peguem nada do despojo. O despojo de Jericó vai ser de Deus. E Acã, ele toma uma parte. Ele pega uma capa, ele pega algumas joias, ele pega alguns bens preciosos. E o que acontece? Por furtar algo, por pegar algo que não pertencia a ele,
quando eles vão para a batalha seguinte em Ai, Deus entrega eles para um exército bem menor. Ainda um terceiro exemplo, Acabe e Jezabel. Eles roubam a vinha que pertencia a Nabote. Nabote não quis vender, eles matam Nabote e eles tomam conta da vinha que pertencia a Nabote. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que furtaram, que roubaram, que tomaram aquilo que não lhes pertencia. Entendemos, irmãos, que nos apossarmos daquilo que não nos pertence é errado. Seja por arrombamento, seja por invasão, seja por roubo ou furto em lojas, quer seja por furto de pequenas coisas, tomar de forma ilícita os bens de alguém ou de uma empresa, é furto, é roubo, é pegar aquilo que não nos pertence, pegar algo que não lhe pertence, por mais insignificante que seja, por mais pequenininho. Não, mas é só uma bala, é só um chiclete, é só uma moedinha, é roubo. Por mais pequeno que seja, por mais insignificante que seja, se nós pegamos algo que não nos pertence, isso é roubo. Tudo isso é proibido pelo 8º mandamento. Ele proíbe furtos e roubos, pegar o que não nos pertence, por mais insignificante que seja. Por mais que a pessoa não vá se dar conta que aquilo não está mais lá, que aquilo desapareceu, que aquilo sumiu, que ela não encontrou. Se foi pego e não lhe pertencia, é roubo. Ok, pastor, está falando de objetos, está tudo certo, eu não faço isso. Só que veja bem, vamos olhar um pouquinho melhor? Vamos ver aqui 8 exemplos de como podemos estar quebrando o 8º mandamento sem saber, ou talvez sabendo. 8 exemplos práticos de como nós podemos estar quebrando esse mandamento sem saber, ou até muitas vezes sabendo. Primeiro deles, quando você vai no mercado e você compra no mercado, e a caixa do mercado, ela dá o troco errado para você, ela dá troco a mais, e você vê que ela deu o troco a mais, e você guarda o troco no bolso e vai para casa. Isso é roubo. Você roubou. Alguém vai ter que pagar a conta no fim do dia, porque eles vão fechar o caixa do mercado. E aquele caixa do mercado que fechou porque a mulher que cuidava do caixa deu o troco a mais, ela vai ter que tirar do bolso dela para cobrir aquele dinheiro que você viu que ela entregou para você e não devolveu. É furto. Quando você vai no mercado, recebe o troco errado e não devolve, isso é roubo. Não foi Deus que te abençoou. Não, é que Deus viu que eu estava precisando, Ele usou a mulher do mercado para dar o dinheiro que não foi Deus. Isso é roubo. Um segundo exemplo de como esse 8º mandamento pode estar sendo quebrado sem que você saiba. Quando você faz ou compartilha uma propaganda enganosa. Quando você faz uma propaganda enganosa, que está prometendo entregar algo que não vai entregar, isso é roubo. Quando você divulga uma propaganda enganosa, isso é roubo. Cuidado com as táticas de mercado. Cuidado com as estratégias de marketing para atrair compradores. Muitas vezes a estratégia está sendo uma estratégia pecaminosa, que está vendendo uma propaganda enganosa. Isso é a quebra do 8º mandamento. Uma terceira maneira, um terceiro exemplo que você pode estar quebrando o 8º mandamento é aqui para os jovens. Colar na prova. Colar na prova é roubo. É furto, é trapacear, é violar o 8º mandamento. Um quarto exemplo de como o 8º mandamento pode estar sendo quebrado, sem que você perceba, é quando você pega algo emprestado e não devolve. Quando você pede algo para alguém, e você fica com aquele algo e nunca mais devolve, mesmo sabendo que aquilo não te pertence. Isso é roubo. Isso acontece muito no meio dos crentes. Presta um livro para um crente, o livro some, ele desaparece. Não, vou te emprestar o livro aqui, tu lê e me devolve. Esquece. A maioria pega, não lê e não devolve. É furto. Quando você pega algo emprestado e não devolve,
Isso é furto, é roubo. Um quinto exemplo de como esse mandamento ele é quebrado sem que você talvez perceba. Quando você entra em jogos fraudulentos. Jogos fraudulentos são roubo. Um exemplo, tigrinho. Tigrinho é roubo. Para que você ganhe, alguém está perdendo. Para que você receba, alguém está tendo o seu dinheiro tomado. Isso é furto. Isso é ilegal. Isso é algo imoral. Isso é algo fraudulento. Isso é roubar. Isso é a quebra do 8º mandamento. Um outro exemplo de como você pode estar quebrando esse mandamento sem perceber é quando você se endivida sem ter necessidade, apenas por futilidade. Quando você vai e compra o que não precisa, faz uma dívida desnecessária por pura vaidade, sem ter a necessidade. Isso é quebrar o 8º mandamento. Eu não coloquei aqui, mas um outro exemplo é quando você compra sem a intenção de pagar. Isso é a violação do 8º mandamento. É quebrar o mandamento. É violar o 8º mandamento. Um outro exemplo, preste atenção nisso aqui. Um outro exemplo de como esse mandamento pode estar sendo quebrado sem que você perceba. Quando você trabalha numa empresa e você lá dentro daquela empresa, você fica pensando em uma maneira de sair dela e colocar nela um processo para tirar um dinheiro dela, para prejudicar o patrão. Isso é roubo. Quando você está numa empresa, trabalhando dentro de uma empresa, e você arranja processo contra o patrão e contra a empresa, isso é a violação do 8º mandamento. E sabe por que a maioria das pessoas fazem isso? Porque elas sabem que se elas colocarem um processo na empresa, a empresa vai perder, porque a lei ela é anti o patrão, ela é sempre a favor do funcionário. Fazer isso de caso pensado, tem gente que vive a vida assim. Eles entram numa empresa, trabalham um tempo numa empresa, com o intuito de sair da empresa, colocar a empresa na justiça para ganhar um dinheiro fácil. Isso é roubo. Isso é violar o 8º mandamento. Pastor, então nunca se processa uma empresa? Sim, quando a causa é justa. Quando você sofreu algum dano, quando você foi prejudicado, quando de fato você tem direito de algo que lhe foi sonegado, ok? Então você está livre para procurar um advogado, para colocar na justiça. Mas há pessoas que fazem isso de caso pensado, somente para ganhar um dinheiro fácil e ficar um bom tempo sem trabalhar recebendo. Um último exemplo de como esse mandamento pode estar sendo violado, quebrado, sem que você saiba, é quando você está numa empresa e você não entrega o seu melhor lá. Quando você está em uma empresa, você tem um patrão que paga o seu salário, que paga os seus honorários, e você dentro daquela empresa não entrega o seu melhor. Isso é roubo. Se você está dentro de uma empresa e você não está entregando o seu melhor, você está roubando o seu patrão. Isso é roubo, irmãos. Isso é quebrar o 8º mandamento. É violar o 8º mandamento. Veja bem, hoje em dia, em média, se desperdiça 2 horas por dia de um trabalho sem produzir. As pessoas dentro de uma empresa, que trabalham de 8 a 10 horas, dessas 8 a 10 horas, uma boa parte delas come 2 horas. Elas recebem as 2 horas, mas elas não produzem essas 2 horas. Elas gastam tempo, por exemplo, mexendo no celular na hora do trabalho, mexendo na internet, vendo rede social. Só que elas não estão sendo pagas para mexer no celular. Elas não estão sendo pagas para mexer na rede social. Elas estão sendo pagas para produzir. O patrão não paga um funcionário para que ele fique mexendo no celular. Um patrão paga o funcionário para que ele trabalhe e produza dentro da sua empresa. E quando um funcionário dentro de uma empresa, ao invés de produzir, está mexendo no telefone, está mexendo na internet, ele está roubando o seu patrão. Porque seu patrão está pagando para ele trabalhar, não para que ele mexa no seu celular. Há pessoas que ficam no celular, na internet, no horário de serviço. Quem trabalha em produção sabe, tem pessoas, irmãos, que elas ficam andando de mesa em mesa.
Eles andam dentro da firma de lugar em lugar, conversando com todo mundo. E a produção lá, a máquina lá parada, a produção lá rodando, e eles estão conversando do time de futebol, eles estão conversando do final de semana, eles estão conversando do que vai acontecer amanhã. Só que o patrão não paga ninguém para ficar caminhando dentro da empresa. O patrão, ele paga os seus funcionários para que eles trabalhem dentro da empresa. É para isso que um patrão paga. Não para que os seus funcionários fiquem andando, conversando sobre diversas coisas, se demorando para voltar na sua função. O patrão não paga ninguém para ficar no banheiro 20 minutos sentado, irmãos. Isso é quebrar o mandamento. Isso é roubar o patrão. Isso é não valorizar o patrão que paga o seu salário. Como esse mandamento é quebrado? Quando você não é o melhor funcionário da sua empresa. Quando você não é o que mais produz, o que entrega o melhor serviço, o que valoriza o salário que recebe. Isso é furto. Isso é roubo. É tomar aquilo que não lhe pertence. Uma segunda atitude que o 8º mandamento proíbe, além de furtos e roubos, o 8º mandamento ele proíbe fraudes e falsificações. Olha o que diz Levítico 19:15. Diz assim: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Levítico 19:35 e 36 vai dizer assim: não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Veja bem, irmãos, no Antigo Testamento existem mais de 15 versículos exigindo pesos e medidas justas, que exigem pesos e medidas, que haja justiça naquilo que se está fazendo. O que Deus exige do seu povo? Ele exige que o seu povo seja um povo justo. Deus espera que o seu povo seja um povo justo, e o povo de Deus deve ser um povo justo. Veja bem, meus irmãos, Deus proíbe no 8º mandamento a fraude e a falsificação. Qualquer forma de injustiça é roubo. Qualquer forma de engano é roubo. Por exemplo, ludibriar pessoas menos favorecidas. Então tem pessoas que são menos favorecidas, elas têm um pouco de dificuldade, e aos espertos, que eles chegam, enganam essas pessoas, para tirar aquilo que elas não têm para dar para eles. Isso é roubo, isso é engano, isso é ludibriar aqueles que são menos favorecidos, se aproveitar de pessoas mais pobres, vender bens ou serviços com problemas. Já viu isso? Pessoas que vendem bens ou vendem serviços com problemas, como se não tivesse. É tipo o cara que ele chega na revenda com o motor do carro fundido. E ele, o que ele quer? Ele quer passar o carro dele para frente. Então ele diz: meu carro tá bom, a lataria tá boa, o pneu tá bom, tá tudo certo. Só que o motor tá fundido. O motor do carro não vai andar mais muito tempo. E o que ele faz? Ele vende isso, estragado, danificado, com problema. Um outro exemplo é seduzir as pessoas para comprar algo que não seja bom para elas. Aquelas máximas, né? Me dá uma casa pegando fogo que eu vendo. Parece bem engraçado isso. Parece que é algo legal, né? Putz, esse cara aí é bom vendedor. Essa mulher aí é boa vendedora, ela vende até uma casa pegando fogo. São pessoas que estão vendendo coisas que não são boas para elas, mas que para os outros, elas servem. Tudo isso, irmãos, é defraudação. Tudo isso é a quebra do 8º mandamento. É defraudar. É dar aos outros aquilo que nem você não quer. Além da defraudação, a falsificação também é proibida pelo 8º mandamento. Veja bem, se atente aqui. A falsificação também é proibida. Entenda a falsificação aqui como pirataria. Pirataria é a quebra do 8º mandamento. É falsificar. É vender ou adquirir produtos piratas. Vamos lá para os exemplos práticos. Baixar filmes, músicas e softwares piratas
são atitudes ilegais e a violação do 8º mandamento. Veja bem, baixar músicas, baixar filmes e baixar softwares ilegais é ilícito, é pecado, é roubo, é a violação do 8º mandamento. Um passinho mais, Sky Gato, TV Box, Gato na Luz, isso é violação do 8º mandamento. Essas coisas são coisas ilícitas. Sky Gato, TV Box, Gato na Luz, e tudo aquilo que desvia ou rouba o sinal é pirataria e a violação do 8º mandamento. Então as pessoas, elas têm o Sky Gato, o TV Box, elas dizem, não, aqui eu quero ter, é pecado, irmãos. Esse sinal está sendo roubado de alguém, não é legal. É um sinal que não é legal, que não é autorizado. E por isso, seguidamente, o sinal cai e ele é alterado, ele é reprogramado, porque não é legal. Se fosse legal, não caía. É pirataria, é roubo, é falsificação, é a violação do 8º mandamento. Mas pastor, aqui é muito caro, eu quero olhar um filme lá e é muito caro. Então não olhe se você não tem condições de pagar. É simples. Não, mas é que eu queria olhar o Campeonato Brasileiro e é muito caro pagar lá, o Premier. Se você não tem condições de pagar, então não bote algo que é ilegal, porque você está roubando. Você está quebrando o 8º mandamento. Você está violando a lei. Não, mas é que ninguém vê, pastor. As empresas não veem, pastor. Mas Deus vê. Deus está vendo. Ainda que a empresa não veja, ainda que pareça algo que é legal, ainda que rode bem, Deus está vendo que isso é legal. Deus está vendo que isso é imoral. Deus vê o que as empresas autorizadas não veem. Veja bem, um dos filmes cristãos mais assistidos de todos os tempos é A Paixão de Cristo, você sabia? Quando A Paixão de Cristo sai, A Paixão de Cristo é um dos filmes mais assistidos na época do seu lançamento. Você sabia que esse filme foi um dos mais pirateados na época do seu lançamento? A Paixão de Cristo. Quem quer olhar A Paixão de Cristo? Crente. E se esse filme foi um dos mais pirateados no seu lançamento, quem pirateou esse filme? Os crentes. Ou seja, tem algo que não está certo aqui. Se pirataria é ilegal, e se um dos filmes cristãos mais vendidos e assistidos é um dos mais pirateados, significa que os cristãos estão fazendo coisas que são ilegais, que a Bíblia chama de pecado e de violação do 8º mandamento. Veja bem, meus irmãos, não adianta ficar batendo na corrupção dos políticos. Não adianta chamar político de ladrão. Não, é que o Lula é ladrão. E qual a diferença do Lula e de quem rouba o sinal que não é lícito? A Bíblia chama os dois de ladrão. Não, mas é que politicagem é todo mundo ladrão, ok? Mas qual a diferença de quem coloca uma Sky Gato, de quem baixa filme ilícito, para quem rouba na política? O nome é o mesmo, é roubo, é ser ladrão. Não, mas é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não é ser justo, é 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer que para o político a medida é roubo, mas para nós não, para nós a medida é eu não tenho condições. É roubo, é a violação do 8º mandamento. Muito se fala contra a corrupção, mas ao mesmo tempo se tem essas coisas como normais, como lícitas. Isso é a violação do 8º mandamento. Se você está com esse tipo de prática, você já sabe o que deve fazer. Você deve fazer o que é lícito. Você deve fazer o que você tem condições. Você deve fazer aquilo que seu bolso alcança. Uma terceira atitude que o 8º mandamento ele proíbe é toda a ganância e o desperdício inútil de seus dons. Então talvez você está aqui e você nunca se apropriou de nada do que não é seu, nunca pegou um troco indevido, nunca embolsou pequenas coisas, nem violou nenhum dos princípios que tratamos acima. Então você diz, até aqui está tudo certo para mim, não violei esse mandamento. Mas e a respeito da ganância? E a respeito da avareza? Como está a sua vida? Você nunca pegou nada, nunca roubou nada,
mas o mandamento não fala apenas de pegar e roubar, fala de desejar, de ser ganancioso, de ser avarento. Como você está em relação a isso? O que você pode dizer a respeito da ganância? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o adultério, ela diz sobre a ganância. Ela diz que o adúltero vai para o inferno. E ela diz que o ganancioso e avarento vai para o inferno também. É o lugar de ambos. Ambos irão para lá. 1 Coríntios 6,10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, avarentos e gananciosos não herdarão o reino de Deus. A ganância, ela pode ser definida como roubar com os olhos do seu coração. Você quer identificar o ganancioso? O ganancioso, ele é mais ou menos assim, insaciável. O que é uma pessoa gananciosa? Ela é insaciável. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Quanto mais ela conquista, mais ela quer conquistar. Isso é ganância. Isso é avareza. É o desejo por sempre ter mais, por sempre querer mais. A ganância, ela pode se manifestar de duas formas. A primeira delas, com você gastando dinheiro o tempo todo. Então quem é o ganancioso? Aquele que está sempre gastando dinheiro, sempre comprando, sempre comprando, sempre comprando. Ele está sempre adquirindo, sempre comprando. Ou de uma segunda maneira, ela pode se manifestar também com você guardando dinheiro o tempo todo. Então você não compra nada. Você guarda, esconde dinheiro, enche o banco de dinheiro, enche o colchão de dinheiro, enche debaixo do travesseiro de dinheiro. Isso é ganância. Ela se manifesta dessas duas maneiras. Ou com pessoas usando dinheiro e comprando sempre, ou com pessoas guardando dinheiro o tempo todo. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela nos adverte. Ela nos adverte contra esse mal, irmãos. A Bíblia nos adverte contra o pensamento de que a vida consiste em adquirir bens. Jesus fala sobre isso, olha, cuidado. A vida de um homem não consiste naquilo que ele adquire, nas coisas que ele conquista. Tenha cuidado com essas coisas. Tem pessoas que pensam que a vida é assim. Que a vida dela, ela gira em torno de adquirir, de conquistar, de ter. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais busca. Jesus um dia ele encontra um homem que estava brigando por sua herança. Ele vem até Jesus lá em Lucas 12:13. E ele diz assim para Jesus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Então ele está diante de Jesus, diante do Messias, tendo a oportunidade de conhecer o Messias, tendo a oportunidade de ouvir o Messias falar. Mas o que ele queria? Ele queria que o mestre mediasse o conflito entre ele e o irmão dele pela herança. Ele não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado com o dinheiro. Ele queria garantir que Jesus, ele resolvesse aquela disputa familiar. Queria ter dinheiro. Ele não estava nem aí para Jesus. Não estava nem aí porque Jesus podia ensinar, porque Jesus podia falar. Ele estava preocupado com o dinheiro, com a garantia da sua herança. Jesus, ele se volta para aquele homem. E no versículo 15 ele diz assim: então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Cuide com a avareza. Cuide com o excesso. Nós vamos falar sobre isso no segundo ponto um pouquinho mais. Mas tenha cuidado com esse anseio por sempre querer mais, por sempre desejar mais. A ganância é tolice, irmãos. Ela é tolice. Ela prejudica outras pessoas. A ganância, ela traz consequências e ninguém está imune dela. Todos nós, hora ou outra, estamos sendo tentados à ganância, à avareza, a ter mais do que necessitamos, a buscar mais do que precisamos. Sabe o que você faz? Dê tempo à ganância. Dê tempo a ela. Sabe o que vai acontecer? Você vai acabar colocando o ganho acima de todas as coisas.
Se você der espaço para a ganância, quando vê você colocou o ganho acima de pessoas, quando vê você colocou o ganho acima de princípios, quando vê você não está mais pensando se a sua família está bem, se você está fazendo o que é certo ou errado, o que importa é se você está conseguindo dinheiro, bens e riquezas. Há um segundo ponto aqui para nós tratarmos, que é a segunda pergunta. O que Deus ele requer de nós no 8º mandamento? Então primeiro vimos o que ele proíbe. E agora vamos ver o que ele requer. Ou seja, há uma parte positiva, negativa, aquilo que não devemos fazer. Mas há uma parte positiva dentro desse mandamento, que é aquilo que nós devemos fazer. O que Deus requer de nós então no 8º mandamento? A pergunta 111 do Catecismo de Heidelberg diz assim: que eu faça o que for possível para o bem do meu próximo, que eu trate os outros como gostaria que me tratassem, e que eu trabalhe fielmente para ajudar os necessitados. Aqui está a parte positiva do mandamento. Esse mandamento ele não se limita a se abster de roubar. Você pode estar aqui e pensar, olha, tudo que tem que fazer então é não me apropriar de nada, não pegar o que não me pertence. Também eu vou tentar trabalhar no meu coração para não vou ser tão ganancioso. Assim eu vou ficar bem. Assim eu não vou estar quebrando o 8º mandamento. Na verdade, essa é a parte negativa. Mas qual é a parte positiva desse mandamento? O que você deve fazer a respeito do 8º mandamento? 2 atitudes. Vimos o que não fazer. Agora vamos ver o que nós devemos fazer. O 8º mandamento proíbe o furto e o roubo. Mas o que nós devemos fazer diante do 8º mandamento? A primeira atitude. O 8º mandamento requer de nós generosidade. Ele requer que sejamos generosos, que pratiquemos a generosidade. Esse mandamento requer de nós mais do que apenas não roubar. Ele requer de nós um espírito de generosidade. Ele espera que compartilhemos, que amemos compartilhar as coisas, que amemos ajudar os necessitados. Você lembra da igreja primitiva? Como ela funcionava? Diz que os crentes que se convertiam, eles vendiam as suas propriedades. Eles colocavam elas aos pés dos apóstolos e não havia ninguém que passava necessidade. Quando havia alguma necessidade, essa necessidade ela era suprida. Esse é o retrato da igreja primitiva. Eles davam de forma espontânea. Eles eram espontâneos nas suas contribuições. Eles vendiam os seus bens e tornavam o cuidado dos outros uma realidade. As pessoas dizem, né, mas a igreja é comunista, né? Jesus é comunista porque eles davam tudo, né? Eles compartilhavam de tudo. Não. Aqui não está falando de comunismo, como algumas pessoas tentam dizer. Elas compartilhavam seus bens com finalidade de ajudar os irmãos. A gestão de suas posses era uma prática individual, ainda que a preocupação fosse primeiramente com a comunidade. Veja bem, nós falamos sobre a avareza, e a avareza é pecado. Só que a Bíblia jamais, ela chama de pecaminoso possuir bens. Ter coisas não é pecado. Possuir bens não é pecado. Então nós devemos ter aquilo que tivermos condições de ter. Termos posses, termos bens, isso não é chamado de pecado, irmãos. Não estamos pecando por ter coisas. O ruim é quando as coisas começam a nos ter. Não é problema ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem o seu coração. Não é problema você ter posses e bens. O problema é quando essas coisas controlam a sua vida, controlam o seu coração, controlam a sua mente. O problema não está nas coisas, o problema está na importância que nós damos a elas. Na importância que nós colocamos nessas coisas. No Antigo Testamento, prosperidade era sinal de bênção. Então, quando o povo de Israel prosperava, o que eles sabiam? Que Deus estava abençoando eles. Quando nós olhamos para Jó, Jó dava aos pobres. E ao mesmo tempo, ele não se ofendia de sacrificar em favor dos seus filhos. E ele fazia isso continuamente. Jesus, ele incentivou os discípulos a abandonar terra, família e bens, porque eles teriam uma herança maior, uma herança suprema na era vindoura.
Certamente, irmãos, não devemos tomar o que não nos pertence, porque isso é roubo. Contudo, por implicação, é importante manter e aproveitar aquilo que nos pertence, para que possamos compartilhar livremente com outras pessoas. Deus espera que a gente seja generoso. E o que é o povo de Deus, pastor? O povo de Deus é um povo generoso. E o povo de Deus precisa ser um povo generoso. Sabe o que acontece todas as vezes que você doa, que você oferta, que você entrega? Você está dizendo: o dinheiro não me controla. O dinheiro não domina o meu coração. O dinheiro não é o senhor da minha vida. Todas as vezes que você doa, você está declarando que o dinheiro não controla a sua vida. Ele não controla você. Ser constantemente generoso é arrancar o poder do dinheiro de ser um Deus na sua vida. Sabe o que destrona a deidade do dinheiro na vida de um crente? Generosidade. É ser generoso. Ser generoso é arrancar o poder do dinheiro de ser um Deus na sua vida. É destronar Mamon do seu coração. Ou você é um cristão generoso, que usa as bênçãos que o Senhor te deu para abençoar outros, ou você acabará fazendo do dinheiro um Deus na sua vida e servindo Ele. Ou você vai ser um cristão generoso, que vai ser um bom mordomo, porque você não tem nada, eu não tenho nada, nada que temos é nosso, nós estamos apenas cuidando para o Senhor, isso é mordomia cristã. O que temos não nos pertence, nós administramos, nós cuidamos, mas não nos pertence, é tudo do Senhor. Ou nós vamos ser cristãos generosos, que estão usando as bênçãos que o Senhor tem nos dado para abençoar outras pessoas, ou nós vamos pegar o dinheiro, vamos fazer do dinheiro um Deus, e vamos nos prostrar diante dele prestando culto a ele. O que quebra, irmãos, a idolatria ao dinheiro é a generosidade. E o que é o povo de Jesus? Um povo generoso, um povo que não se dobra para outro Deus, um povo que não serve a Mamon, um povo que dá deliberadamente e se alegra por isso, um povo que não tem outro Senhor que não seja Cristo. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, nos versos 19 a 21. Jesus está dizendo assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Olha isso aqui: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O inverso aqui também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Para onde vai o seu tesouro? Para lá o seu coração se inclinará. Para lá ele se dobrará. Para onde irá o seu tesouro? Para onde vai o seu tesouro? Ali está o seu coração inclinado. Se o seu tesouro está em todas as coisas que você possui, então o seu coração se inclinará também para elas. O seu coração se dobrará a essas coisas. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com esse negócio de dinheiro. Legal. Se você tem dificuldade, irmãos, de colocar o seu coração no lugar certo, manda o dinheiro primeiro, o coração vai atrás. Não, que eu tenho dificuldade de colocar o meu coração na coisa certa, sabe o que você faz? Manda o dinheiro na frente, porque o coração vai seguir. O coração vai de arrasto atrás. O coração vai perseguir isso. Se o seu tesouro está nas coisas que você possui, ele vai se inclinar para elas. Mas se você tem dificuldade de colocar o seu coração no lugar certo, envie primeiro o seu dinheiro e tenha certeza que o seu coração vai ir atrás dele. Vai seguir a ele. Eu vou falar do texto mais odiado pelos crentes. Malaquias capítulo 3, os versos 1 a 12. Os crentes odeiam esse texto. Só que sabe o que esse texto está dizendo? Que havia um povo que estava roubando o Senhor. E Deus, na boca do profeta, ele faz uma pergunta: olha,
Pode o homem roubar a Deus? Deus está dizendo, olha, o povo está me roubando. Está tomando o que não é deles, o que é meu, o que deveriam entregar a mim. E Deus ele faz uma retórica em Malaquias perguntando, pode o homem roubar a Deus? E o próprio Deus responde na boca de Malaquias, todavia vós me roubais. E aí o povo pergunta, Senhor, mas no que nós estamos te roubando? Vocês estão roubando no dízimo e na oferta. Vocês estão tomando o que não é de vocês. Vocês estão pegando o que era meu. Eu dou para vocês administrar. Vocês administram, ficam com tudo e não entregam o que me pertence. Ou seja, Deus está dizendo que tem um povo que está roubando ele. Não, mas é que Malaquias, pastor, é um texto do antigo mandamento. Mas não é Bíblia? Não vale então? Porque está de Mateus para trás, então não é Bíblia, não é inspirado. Não, mas é que pastor, no Novo Testamento não fala de dízimo muito. Mas o princípio está ali, né? Para quem lê Bíblia sabe que está ali. Sabe que a igreja contribuía. Sabe que havia generosidade. Sabe que o povo era desprendido. Ou seja, ainda que não haja palavra, o princípio está ali. Sabe o que acontece, irmãos? Na maioria das vezes, esse texto aqui de Malaquias 3, que ele é bem conhecido, esse texto é usado na maioria das vezes para dizer que não tem mais necessidade de dar o dízimo. Não tem esse negócio de mais dar dízimo, o dízimo acabou, agora estamos na graça. O tempo da lei passou. Pesquise. Israel não dava o dízimo. Esse aqui era um dos dízimos que eles entregavam. A contribuição deles era de 27% a 30% da renda total deles. Pesquise lá. Eles não tinham apenas esse dízimo para entregar. Eles tinham ofertas. Eles tinham outros dízimos que eram entregues. Ou seja, esse texto na maioria das vezes ele é usado para dizer que não tem necessidade. Porque a palavra dízimo ela não aparece no Novo Testamento. E sabe o que é o grande fato, irmãos? Olhe para mim. É fato que sempre que os crentes não querem fazer algo, eles vão encontrar um texto na Bíblia para não fazer. Eles vão achar um texto. Eles vão dizer que aquele texto lá está apoiando eles, para que eles tenham a sua mente leve e vivam tranquilamente. Você já viu algum dizimista procurando motivo para não dizimar? Você não vê. O dizimista ele nunca está procurando motivo para não dizimar. Ele nunca está dizendo, mas é que lá Malaquias já passou, porque agora a gente está na graça, né? Agora a gente não precisa mais. Você não vê o generoso fazendo isso. Você não vê o generoso procurando um texto para não contribuir. Você não vê o generoso tirando um texto e dizendo, mas isso aqui não vale mais. Você nunca vai encontrar uma pessoa generosa procurando um motivo para não contribuir financeiramente com a obra de Deus. Sabe quem sempre está procurando um motivo? O avarento, o ganancioso, o apegado ao dinheiro. Ele está sempre tentando achar um motivo para não contribuir. O generoso não, irmãos. O generoso ele dá alegremente, felizmente, ele é desapegado àquilo. Ele não fica procurando um motivo para não fazer. Os mesmos que são contra a prática do dízimo, da oferta, como você quiser chamar, eles só demonstram um coração avarento. Eles dizem, por exemplo, que dízimo era comida. Mas eles não dão comida para ninguém. Não é que dízimo era comida. Os mesmos que dizem que dízimo é comida, eles nunca compram uma sacola de rancho para dar para quem precisa. É só desculpa. É só lorota para não fazer o que precisa ser feito. Não é que dízimo era comida, então pegue os seus 10% e compre de sacola básica e vá dar para quem não tem o que comer então. Faz isso. Vai ver se vai fazer? Não vai. Não vai fazer. Porque na verdade não quer fazer e quer procurar um motivo para não fazer. Os mesmos, quem nos visita hoje, não fique constrangido, tá? Você que nos visita, fique tranquilo, nós estamos falando de dízimo, é para quem é crente aqui, quem congrega. Depois nós vamos falar de oferta. Nós não queremos constranger você a contribuir aqui, nós não queremos tomar o seu dinheiro, nós estamos apenas ensinando os crentes a respeito da Bíblia. Então, fique tranquilo, amém? Descanse, nós não vamos pedir a sua carteira no final do culto, nós não vamos botar um envelope aqui e mentir para você que se você fizer um sacrifício, a sua vida vai mudar. Não, nós só estamos tentando conduzir o povo de Jesus à generosidade, amém? Mas essa é uma realidade. Os mesmos que são contra a prática, eles só demonstram que têm um coração avarento. Meus irmãos,
quando o Senhor, no 8º mandamento, requer do seu povo, que o seu povo seja um povo generoso, muitas pessoas, elas estão servindo a Mamon. Elas estão com o seu coração amarrados e presos no dinheiro. Deus quer que eu seja generoso. Claro que quer. O povo de Deus é um povo generoso. E sabe qual a certeza que você pode ter? Você nunca vai ser mais generoso do que Deus. Deus é um Deus generoso. E quando você achar que você pode vencer a Deus em generosidade, você vai ver que isso é impossível. Sempre que você pensa que é generoso, que é generosa, Deus mostra para você que Ele é mais generoso que você. Deus, Ele é tão generoso que Ele diz em João 3,16 que deu o seu Filho. Ou seja, o nosso Deus é um Deus doador. O nosso Deus é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus que dá. E muitas vezes nós dizemos, não dá, não. Essa parte do culto eu não gostei. Esse mandamento aqui eu não gostei. Até os outros até que estavam legal, mas agora falou de dinheiro, já ficou chato esse negócio. Nosso Deus é um Deus generoso, irmãos. Sempre que você pensar que pode sobrepujar Ele, Ele vai mostrar que é mais generoso que você. Olhe para mim, olhe para cá. Meus irmãos, tudo aquilo que Deus quer dar à igreja, Ele dá primeiro aos seus membros. Tudo. Tudo aquilo que Deus Ele quer dar para a nossa igreja, tudo aquilo que Deus Ele quer fazer na nossa igreja, sabe aonde Ele começa? Ele começa com os seus membros, dando para o seu povo, abençoando o seu povo, dando condições para que o seu povo tenha. Tudo aquilo que Deus Ele quer dar à igreja, Ele dá primeiro aos seus membros. Tudo que Deus quer que seja feito na igreja, é feito por meio do seu povo, por aqueles que fazem parte da igreja. Pode vir alguém aqui abençoar essa igreja de fora? Pode. Mas a bênção dessa igreja, ela precisa proceder daqueles que fazem parte dela, daqueles que congregam nela, daqueles que fazem parte do povo que aqui se congrega. Deus quer fazer muita coisa aqui, irmãos. Nós temos muito plano, bastante plano. A gente quer melhorar isso aqui. A gente quer deixar esse espaço aqui um espaço mais bonito. A gente precisa melhorar a nossa salinha de criança. A gente precisa melhorar a nossa recepção. A gente está com um monte de irmã que estão com um bebê aí, daqui a pouco vai vir mais um monte de irmã com bebê. A gente quer fazer lá atrás uma sala de amamentação para as mães poderem amamentar as crianças se tiverem a necessidade. Nós queremos melhorar isso aqui, só que sabe como isso acontece? Isso acontece por meio de quem faz parte dessa igreja. Se Deus está te abençoando, não retenha. O generoso, a alma generosa, Provérbios diz, prosperará. Sabe como Deus abençoa a igreja? Sabe como Deus Ele faz com que a igreja avance? Sabe como a missão de Deus avança na terra? Por meio do seu povo. Um povo que é generoso. Você se contenta em trazer o seu dízimo aqui quando você traz ele? Você se contenta em dar o seu dízimo na igreja? Como você faz isso? Você faz isso com alegria? Não, hoje é o meu dia de entregar o meu dízimo. Você tem alegria nisso? Você tem prazer nisso? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Você tem alegria de tirar uma parte da sua renda e abençoar a igreja de Jesus? Você tem prazer nisso? Você tem alegria nisso ou você faz isso chorando? Ou você faz isso reclamando? Faz isso com dor no coração, pensando, esse dinheiro aqui eu podia pagar uma conta. Esse dinheiro aqui eu podia comprar uma coisa para mim. Esse dinheiro aqui eu podia investir em outra coisa que eu preciso tanto. Como você faz isso? Com alegria ou com dor no coração? Quando as coisas apertam na sua vida, qual é o primeiro gasto que você retém? Qual o primeiro? A coisa apertou, passou dificuldade. Qual o primeiro que você tira? Geralmente, o de Deus. É aquela história das 2 moedinhas, né? Você já viu aquela história das 2 moedinhas? A mãe, ela chama o menino e diz assim, vou te dar 2 moedas aqui, meu filho. Uma você vai dar na igreja e uma você vai no mercado e vai comprar pão. Aí o rapazinho, ele sai, né? Andando com as 2 moedinhas e uma moeda cai da mão dele, escorre e cai dentro do bueiro. Sabe o que ele diz? Caiu a moeda de Deus. A moedinha de Deus caiu. Você já percebeu que é assim?
Que sempre a moedinha que cai é a moedinha de Deus. Que sempre que as coisas apertam, a gente tira primeiro do Senhor. Que sempre que as coisas apertam, nós retemos aquilo que deveríamos dar. Você consegue enxergar, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que você possui como um meio de avanço do Evangelho? Você consegue compreender isso? Que você é um mordomo das coisas que Deus está dando para você, e que aquilo que Deus está colocando na sua mão é um meio do Evangelho avançar? Você consegue olhar para as coisas que você possui como um meio de avanço do Evangelho? Você consegue olhar para as coisas que você possui como um meio de salvação de pessoas, da edificação da igreja? Você consegue olhar para essa igreja aqui e saber que aqui está sendo pago água, luz, foi comprado cadeiras, e que nessas cadeiras que foram compradas, que a água, a luz, o aluguel que é pago aqui, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua generosidade, tem pessoas que estão se convertendo, sendo batizadas e congregando na igreja? Você consegue olhar e vir enxergar isso? Que a sua generosidade está gerando a salvação de pessoas, a transformação da vida de pessoas, que pessoas estão crendo em Jesus, que pessoas estão vindo fazer parte do povo de Deus, porque tem pessoas generosas que contribuem, que são liberais nas suas finanças, que abençoam a obra de Jesus. Você consegue perceber que por meio da sua generosidade, há pessoas que estão sendo e que serão salvas? Você consegue olhar para isso e perceber que pessoas estão sendo salvas, que pessoas vão ser salvas, porque há pessoas generosas que acreditam na igreja? Porque assim, irmãos, olha isso, sabe no que você investe? No que você acredita. Então você é pai e mãe, o que você faz? Você investe nos seus filhos. Por que você investe neles? Porque você acredita neles. Você acredita que eles podem ter um futuro melhor, que eles vão ser alguém bem sucedido na vida. Assim é com a igreja. Sabe quem investe na igreja? Quem acredita na igreja. Sabe quem é generoso com a igreja? Quem acredita nela. Quem acredita que a igreja é importante para a sociedade. Quem acredita que a igreja é importante para a salvação de pecadores. Quem acredita que a igreja é importante para as famílias. Pessoas que acreditam na igreja, elas investem na igreja. Você só vai investir naquilo que você de fato acredita. E essa é a primeira coisa que o 8º mandamento requer de nós: generosidade. Que sejamos generosos. Uma segunda atitude que o 8º mandamento exige de nós é que, além de sermos generosos, é que sejamos contentes em Deus. É que haja contentamento na nossa vida. E aqui o bicho pega, irmãos. Porque nós temos que ter contentamento. Além de ter que ser generoso, o povo de Deus é um povo que tem que ter contentamento. Como é a sociedade hoje? É uma sociedade sem contentamento. Nós vivemos em uma sociedade que ela está sempre descontente. Você não acha contentamento na vida das pessoas. As pessoas nunca estão satisfeitas com nada. As pessoas hoje, elas tomam daquilo que não lhes pertence. Elas furtam, falsificam e são gananciosas porque elas não estão contentes com aquilo que possuem. Elas não estão satisfeitas em Deus. Elas não encontram contentamento na sua vida. E porque elas não estão contentes, sabe o que elas querem? Sempre mais. Elas sempre desejam mais. Elas sempre estão em busca de algo mais. As pessoas hoje elas não conseguem ser gratas por aquilo que o Senhor tem dado para elas. Não há gratidão. Não há contentamento. Veja bem, irmãos. Hoje, quanto mais as pessoas têm, menos contentes elas estão. Você já notou isso? Que a nossa geração é uma geração que tem aquilo que a maioria das gerações anteriores não teve. E nós vivemos uma geração que nunca está contente com o que tem. O cara vai lá e compra um carro, ele não está contente, ele tem que trocar o carro. O cara vai lá e compra uma casa, ele não está contente, ele tem que trocar a casa. A mulher vai lá e compra uma roupa, semana que vem ela tem que comprar outra. Ela vai lá e compra um calçado. Na outra semana ela tem que comprar outro calçado. Ela não está contente com o que ela tem. Nós vivemos nesse tempo. Quanto mais as pessoas têm as coisas, menos contentes elas estão. Mais elas querem. Mais elas buscam adquirir. E mais elas fazem loucuras.
mais elas cometem atrocidades. Nós precisamos estar contentes com o que temos. Amém? Nós precisamos estar contentes com o que temos. Precisamos estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado. O que Deus tem dado para você? O que Deus tem feito na sua vida? Você está contente por isso? Ou você está reclamando por coisas que você ainda não conseguiu? Isso é descontentamento. Precisamos estar contentes, alegres, satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Elizabeth Elliot, ela tem uma frase que diz o seguinte: o que não temos agora, não precisamos agora. O que não temos hoje, não precisamos hoje. E quando precisarmos, sabe o que nós sabemos? Que Deus vai prover na nossa vida. Que de algum modo Deus ele vai abrir a porta e vai nos dar condições de ter. O que não temos agora, não precisamos agora. Não precisamos. Vivemos em uma sociedade sem contentamento, uma sociedade invejosa e consumista. As pessoas não querem as coisas porque precisam. A maioria delas quer as coisas para mostrar para os outros que têm. Elas não querem porque tem uma necessidade. Elas querem para mostrar para as outras pessoas que elas conseguiram, que elas alcançaram, que elas estão bem-sucedidas. Isso é vaidade, irmãos. Isso é pura vaidade. Isso é puro engano. Nós vivemos nessa sociedade sem contentamento, invejosa, consumista. Veja bem, as pessoas estão usando de avareza, da avareza do seu coração, para tirar dinheiro de outras pessoas. Então você vai na internet, hoje todo mundo está ensinando todo mundo a ganhar dinheiro. Então você vai lá, vai ter o cara dizendo: eu vou te ensinar a ganhar o teu primeiro milhão. Vou te ensinar. Eu vou pegar você no seu ídolo. Você ama dinheiro? Então espera aí que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro. Eu tenho uma isca boa. Eu vou ensinar você a ganhar o seu primeiro milhão. É só você comprar meu curso aqui que eu vou destravar você. E você vai ganhar o seu primeiro milhão. Pegando a avareza do coração das pessoas. Usando da avareza do coração das pessoas para ganhar dinheiro. Os caras ensinam outros a ganhar 1 milhão. Os outros nunca ganham. E eles sempre ficam milionários. Você já viu isso? Os coaches ensinam as pessoas a ganhar dinheiro. Mas as pessoas estão sempre pobres. Sempre na mesma. Mas eles não. Os milhões deles estão aumentando. Avareza. Pessoas que não estão contentes ficam correndo atrás dessas coisas. Elas querem sempre mais. Isso tudo, irmãos, olha isso. Isso tudo, sabe como isso está maquiado hoje? Como a avareza e a falta de contentamento está maquiada hoje, tem uma palavrinha sutil que ela é usada, que diz assim: ambição. Você precisa ser alguém ambicioso. Você precisa ambicionar coisas maiores. Não, você não pode ser alguém medíocre, então seja alguém ambicioso. Você precisa ter uma ambição de ter uma vida melhor, um carro melhor, um salário melhor. Então a falta de contentamento está maquiado atrás dessa palavrinha. Ambição. Seja alguém ambicioso. O que as pessoas chamam de ambição, na verdade, é falta de contentamento. É falta de estar contente com aquilo que elas possuem. Hoje não se busca mais viver para a glória de Deus, irmãos. As pessoas não estão pensando mais nisso, em como elas podem viver para a glória de Deus. Hoje as pessoas estão buscando as coisas para poder viver. Então elas precisam de algo. Elas estão sempre correndo atrás de algo para que elas possam viver, para que a sua vida melhore. Não, quando eu conseguir isso aqui, aí a minha vida vai estar perfeita. E aí ela consegue. E na outra semana o que ela está fazendo? Está correndo atrás de outra coisa. As pessoas estão vivendo para ter, comprar, adquirir e reter. É assim que as pessoas vivem. Só que olha isso. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo em 1 Timóteo 6,8. Ele diz assim: Timóteo, tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Olha isso. As pessoas estão correndo atrás de mundos e fundos. E Paulo vai e diz para Timóteo: Timóteo, deixa eu te falar algo. Se você tem o que vestir, se você tem o que comer,
te alegra. Seja contente por isso. Você tem roupa, Timóteo? Fica alegre. Você tem comida? Então você tem tudo que precisa. Se você tem roupa, se você tem com que se vestir, se você tem sustento, então você tem tudo que o seu corpo necessita. Nós precisamos muito pouco para viver contentes. Mas estamos tão cheios de luxos que nos esquecemos de agradecer pelas coisas mais simples e essenciais. Quem aqui agradece pela roupa que tem? Quem aqui agradece pela comida que tem na mesa? Quem aqui se lembra de ser grato por isso? A maioria de nós esquece porque está rodeada de luxo, porque está com o roupeiro cheio de roupa e com o armário cheio de comida. Pode comer a comida que quer, a hora que quer, pode vestir a roupa que quer, quando quer. E porque isso se tornou fútil, perdeu o contentamento nas coisas simples. Não se alegra mais, não se contenta mais, não é mais grato por essas coisas. Só que veja bem, se o Senhor já te deu essas duas coisas, então te contenta. Ainda que você não tenha tudo o que você deseja, se você tem roupa, se você tem comida, se contenta porque Deus já deu para você o que você precisa. Há uma terceira atitude aqui, que o 8º mandamento exige de nós, requer de nós, que sejamos produtivos. É isso que o 8º mandamento requer. Qual que é o antônimo de roubar? Trabalhar. Precisamos trabalhar. E é exatamente isso que Paulo vai dizer em Efésios 4:28. Olha o que ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então olha que Paulo diz: olha, se você roubava, deixe de roubar, não roube mais, mas trabalhe. Em Colossenses, Paulo vai dizer: olha, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Ou seja, Deus requer de nós que sejamos produtivos. O contrário de não roubar é trabalhar, é buscar o sustento. Para cumprir o mandamento de não roubar é preciso ser produtivo. O trabalho, meus irmãos, é um mandamento, não é uma maldição. Não é uma maldição por consequência da queda. Deus mandou Adão trabalhar antes deles caírem. Ele mandou ele cultivar e guardar o jardim, antes deles comerem do fruto proibido. Já havia trabalho. Trabalhar não é maldição. Amanhã é o dia que a maioria das pessoas vão trabalhar. Você não está indo para uma maldição, você está indo para uma bênção. Se você tem um trabalho da onde requerer o seu pão para comer e pagar as suas contas, então você é alguém que foi abençoado por Deus. Hoje as pessoas olham o trabalho como uma maldição. Porque Adão pecou, então a gente trabalha. Adão já trabalhava, irmãos. Deus não é Deus de vagabundo. O Deus que nós servimos é um Deus de pessoas que trabalham. Deus criou o trabalho, não foi o diabo. Não, o trabalho não existe porque Adão pecou. Deus ele já deu um trabalho para Adão antes do pecado. Porque Deus sabe que o trabalho dignifica o homem. Que o trabalho forma o caráter das pessoas. O trabalho é o meio que buscamos o nosso sustento. A Bíblia diz que uma das razões pelas quais devemos trabalhar duro é ter algo para compartilhar com outras pessoas quando elas precisarem. É o que Paulo está dizendo aqui. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, para que tenha com que contribuir com as pessoas necessitadas. Ou seja, o trabalho ele não é um fim em si mesmo. Nós não trabalhamos apenas para nós. O dízimo, irmãos, que nós falamos, as ofertas, isso precisa ir além. Nosso trabalho, a nossa renda precisa alcançar os necessitados. Uma coisa não anula a outra. Ambas as coisas são importantes e devem ser praticadas. Pergunta que eu faço para você: você vê o seu dinheiro como algo somente seu? Não, meu dinheiro é meu. É unicamente meu e ninguém mais vai ser beneficiado por ele. Você olha para o seu dinheiro assim? Quando você vê algum irmão em apuros, algum irmão em necessidade, e você tem com que ajudar esse irmão, você faz isso? Ou você fecha os olhos? A Bíblia diz que nós devemos ajudar a todos, mas primeiramente, os da família da fé. Quando você vê um irmão em necessidade, você faz vista grossa, mesmo sabendo que teria condições de ajudar esse irmão ou essa irmã?
Como você lida com isso? Quando você busca, porque isso é muito comum, né? A maioria das pessoas trabalham. E a maioria das pessoas está sempre em busca de um salário melhor. Quem aqui quer ganhar um salário melhor? Seja sincero, não seja hipócrita. Quem aqui gostaria de ganhar um salário melhor? Isso aí, ergue a mão. E quem não ergueu quer ganhar. Porque eu duvido que ele não quer ganhar um salário melhor. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer ter o melhor salário. A pergunta é por quê? Por que você quer um salário melhor? Quando você busca um salário melhor, você busca isso pensando apenas em você? Ou você busca um salário melhor pensando, olha, se eu ganhar mais, eu vou ter mais condições de ser generoso, meu dízimo vai aumentar, eu vou poder ajudar os necessitados. Você faz esse link assim, se eu ganhar mais, a proporção da minha ajuda para com os necessitados e para com a igreja, ela vai aumentar. Você pensa nisso? Você diz, olha, se eu ganho 1.000, se eu ganhar 2.000, hoje eu dou 100, né? Se eu ganhar 2, eu vou poder dar 200. Eu vou ter mais para dar e para ser generoso. Esse pensamento faz parte da sua vida? Você pensa nisso? Você busca, e quando você busca pensando nessas coisas. Em como ser generoso, em como abençoar a igreja, em como abençoar os necessitados. Ou você pensa somente em você? Você é autocentrado. Você é alguém que vive a sua vida com as coisas rodando em torno de si mesmo. Essa é a terceira atitude que Deus ele requer de nós, que sejamos produtivos. A terceira questão que eu quero trazer aqui para você, rapidamente, 6 conselhos. 6 conselhos para a sua vida com base no 8º mandamento. 6 conselhos que você precisa abrir os seus ouvidos e o seu coração para ele. Primeiro conselho a respeito do 8º mandamento para você: trabalhe em algo lícito e honesto. Trabalhe em algo lícito e honesto. Trabalhe, independente do que seja o trabalho. Se o trabalho for lícito e se o trabalho for honesto, é um trabalho que vale a pena trabalhar. Não busque meios fáceis de ganho. Não, eu vou fazer isso aqui, mas é ilícito. Mas eu vou ganhar mais do que se eu estivesse trabalhando em tal função. Não faça isso. Busque um trabalho que é lícito. Um trabalho que é honesto. Um trabalho que vai ser a sua fonte de renda. Segundo conselho, combata o teu egoísmo. Combata. Ser egoísta, eu sou egoísta, nós somos egoístas. Nosso coração, por conta da queda, é um coração egoísta. Você precisa combater contra isso. Você precisa ferir o seu ego diariamente. Você precisa espancar o seu corpo diariamente, reduzir ele à servidão. Não viver a sua vida autocentrada, fazendo com que todas as coisas girem em torno de você. Combata o teu egoísmo. Um terceiro conselho: vença a avareza, a cobiça e a inveja sendo generoso. Se você tem problema com avareza, com cobiça, com inveja, sabe qual o antídoto para isso? Generosidade. Seja generoso. Segure as coisas de mão aberta. Não agarre as coisas dizendo é meu, eu que trabalhei, eu que conquistei, eu que busquei. Tudo isso é graça de Deus. Você só trabalhou porque Deus te deu um trabalho. Você só levantou para trabalhar porque Deus te deu saúde. Nada começa em você, tudo sempre começa no Senhor. Você só vai vencer a avareza, a inveja, a ganância, sendo generoso. Sendo alguém que dá generosamente. Um quarto conselho. Com base no 8º mandamento, esteja contente com o que você tem. Esteja contente. O que você tem hoje, agradeça. Esteja satisfeito por isso. Não, mas é que eu queria mais. Ok, no tempo certo Deus ele vai prover na sua vida. Agora, porque você ainda não tem o que deseja, não deixe de agradecer por aquilo que você tem hoje. Seja contente. Seja contente. Qual que é o seu salário? Seja contente por ele. A minha profissão é essa, seja contente pela profissão que você tem. A casa que você tem é essa hoje, seja contente. Eu tenho esse carro hoje, mas no futuro eu quero ter aquele carro. Mas seja contente pelo carro que você tem hoje. É ele que traz você, é ele que leva você, é ele que conduz você. Seja contente com aquilo que você tem hoje. Um quinto conselho: seja moderado. Seja alguém moderado. Não se afunde em dívidas. Não se encha de dívidas. Sabe por que muita gente está endividada? Porque está sempre buscando luxo. Elas querem mais luxo. É a doutrina do nosso tempo. A doutrina do luxo, do consumismo. As pessoas hoje querem luxo. E por causa do luxo, elas se enfiam em dívidas desnecessárias.
Não gaste em tudo aquilo que você quer. Você tem que ter domínio próprio. Não, mas é que eu quero aquilo lá, eu vou lá e compro. Não, você precisa? Não, mas é que eu quero. Não. Feche, guarde, espere. Você não precisa comprar tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você enxerga. Gaste no que é essencial. O que é essencial? O que você precisa? Nisso você precisa gastar. Nessas coisas você precisa investir. Tem coisas que você não precisa, e que você não precisa, não gaste. Uma outra questão aqui, ainda, não seja acumulativo. Ou melhor, acho que essa aqui cabe mais para as mulheres, né? Não seja acumulativa. Você não é uma centopeia. Você tem só 2 pés. Você não precisa ter 36 par de calçado. Você vai botar 1 par. Você não vai botar 3 par. Ninguém tem 6 pernas. Nem 6 pés. Engraçado, tem 20 par, vai no roupeiro, não tem nem um tênis para sair. Não, mas não tem nenhum sapato. O roupeiro está cheio de sapato. Mas não tem nenhum. Porque o que quer sair está na loja, né? Aí tem que ir lá na loja comprar aquele. Isso é ser acumulativo. Tem coisas que precisamos. Tem coisas que não precisamos. E na maioria das vezes, as coisas que temos nós não precisamos. As pessoas compram 3 par de tênis e usam um sempre até estourar. E o outro fica lá. Elas compram 3, 4 mudas de roupa, mas usam sempre a mesma muda de roupa. Acumulativo. Não seja acumulativo. Muitas vezes por essa ânsia de acumular, se faz conta que não precisa. Você gasta um dinheiro desnecessário. Você usa um dinheiro que não precisava usar. Então não seja acumulativo. Um 6º conselho. Reconheça que existe graça de Deus sobre a sua vida. Reconheça. Veja bem, quando Jesus é crucificado no meio de quem? De 2 ladrões. E o que acontece ali naquela crucificação? Um dos ladrões se arrepende. Um dos ladrões, ele crê que Cristo é o Senhor. E ele ouve, ainda hoje tu estará comigo no paraíso. Ele recebe graça. A graça de Jesus alcança aquele ladrão. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Um deles foi salvo. Tem graça, irmãos, da parte de Deus para pessoas que violaram esse mandamento. Há pessoas que quebraram, e talvez você está aqui, e você olhando de uma forma mais minuciosa para o 8º mandamento, você diz, eu já quebrei esse mandamento. Eu tenho violado esse mandamento. Eu tenho feito exatamente isso que o pastor está pregando aqui, que é a violação do 8º mandamento. Tem graça de Deus para a sua vida se você se arrepender. Teve graça de Jesus para aquele ladrão. Tem graça de Deus para as pessoas que violaram esse mandamento. Deus, ele é gracioso, irmãos, ao ponto de salvar pessoas que violaram esse mandamento. Tem graça. Tem graça de Deus para pessoas que se arrependem de seus pecados. A graça da parte de Deus. Quando nós olhamos para esse 8º mandamento, irmãos, nós sempre começamos ele com a má notícia. E qual é a má notícia que nós temos? É que Adão, ele quebrou esse mandamento. E essa é uma péssima notícia. Adão, ele quebra esse mandamento. Ele permite que a sua esposa furte, que ela tome do fruto que ela não poderia tomar, que ela coma do fruto que era proibido para ela. Adão, ele quebrou esse mandamento, ele pegou um fruto que, a sua esposa pegou um fruto que não era dela, e Adão permitiu isso. Eva, ela tomou o que não deveria tomar, só que Adão, além de permitir, ele ainda participa daquele ato, ele também come daquele fruto. Adão, ele quebra o 8º mandamento, e essa é uma má notícia, mas depois da má notícia sempre vem a boa notícia, irmãos. E sabe qual é a boa notícia? É que Jesus não quebrou esse mandamento. Jesus, ele seguiu esse mandamento à risca. Ele guardou o 8º mandamento. Sabe o que Jesus fez? Ele doou livremente. Ele foi generoso. Um dia Jesus está num casamento e o vinho acaba. E o que Jesus faz? Ele transforma aquela água em vinho, não permitindo com que aquele casamento terminasse fracassado. Jesus, ele doou livremente, não apenas vinho em um casamento, ele foi muito além disso.
Jesus, ele deu a sua vida. Ele cumpriu esse mandamento até o fim. Jesus foi generoso até o fim. Quando Jesus não tinha mais o que doar, sabe o que ele fez? Ele doou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo. A boa notícia para nós, irmãos, é que Jesus guardou esse mandamento. Ele guardou o 8º mandamento. Aquele que era rico, Paulo diz isso. Aquele que era rico se tornou pobre por causa do seu povo, para que o seu povo, em sua pobreza, se tornasse rico nele. Em Cristo, irmãos, nós cumprimos esse mandamento. Nós precisávamos de alguém assim. Nós precisávamos de um segundo Adão. Nós precisávamos de que Cristo viesse. O primeiro Adão, ele não foi capaz. O primeiro Adão, ele quebrou esse mandamento. E por causa do primeiro Adão, nós ainda hoje, irmãos, penamos. Por causa do primeiro Adão, nós ainda hoje sofremos. Sabe por que nós temos ainda dificuldade de ser generosos? Por causa do pecado do primeiro Adão. Ainda penamos, ainda sofremos, ainda padecemos. Mas Jesus, ele foi capaz de vir e fazer o que o primeiro Adão não conseguiu. Ele guardou esse mandamento. Ele foi capaz de fazer o que nós não conseguimos fazer, que é guardar esse mandamento. Ele foi capaz de viver a vida que nós não conseguimos viver. Amém, meus irmãos? Nós precisamos de Jesus. A grande realidade é que nós temos dificuldade com guardar os mandamentos. E que esses mandamentos, eles apenas mostram que sem Cristo nós somos meros pecadores, mas que em Cristo a graça, a perdão, a restauração para pessoas que dependem apenas dele. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé.